O iFood recebeu autorização da ANAC para uma rota permanente de entrega feita por drones em Aracaju, Sergipe. Rota que vai ligar o Shopping Center Rio Mar e a Barra dos Coqueiros. Se a entrega feita por meio de drones é o futuro do delivery, a gente vai conversar então agora com Rodolfo Clautal, diretor de logística do iFood. Tudo bem, Rodolfo? Bem-vindo aqui no CNN Money. Bom dia, boa tarde já para você, agora é meio-dia. Boa tarde, Muriel. Tudo bem? Um prazer falar com você. O prazer é nosso em te receber aqui. Eu quero muito entender, antes de mais nada, qual o objetivo e o que vocês estão pensando sobre esse cenário e agora essas rotas aí, especificamente com drones. Bom, eu acho que a entrega por drones faz parte da estratégia do iFood, uma estratégia de entrega multimodais, né? Hoje a gente tem entrega com carros, com motocicletas, com barcos e agora com drone também. Os drones vêm, na verdade, para resolver um problema logístico, né? Ele não é feito para todo e qualquer tipo de entrega. E no caso lá de Sergipe, a gente tem um desafio logístico, como você explicou. A gente tem um shopping que fica de um lado da cidade, do outro lado do rio a gente tem diversos condomínios que têm demanda, tem pessoas ali que gostariam de pedir. E esse trajeto tem uma dificuldade logística, porque para ele ser feito de moto, por exemplo, ele demoraria em torno de 30 minutos. E de drone, ele demora em torno de 4 minutos. E a verdade é que a gente destrava essa rota, né, com esse drone, possibilitando que essas pessoas que estão do outro lado ali do rio consigam acessar os restaurantes que estão no shopping e que os restaurantes, consequentemente, consigam acessar esse público ali que não estava sendo atendido. Mas só para te explicar um pouquinho como que funciona esse trajeto, é, os drones saem do shopping, né, com os pedidos, eles atravessam o rio e eles param numa região que tem um drone port, tá? Ele não para em qualquer local, existe um local regulado e aprovado pela ANAC, e quem faz a última milha ali, o último trajeto, é um entregador de moto, tá? Então, diferente do que muita gente pensa, o drone vai entregar na minha casa, no meu andar aqui, no meu prédio, não. Ele vai entregar num local que é aprovado, seguro, que, enfim, que as agências reguladoras estão de acordo, e aí quem faz a última milha ali da entrega são os entregadores de moto ou de carro. Perfeito, é um ponto importante. E aí, como é que vai funcionar essa entrega por drone? Eu queria entender, e assim, são dúvidas muito básicas, mas é só para a gente que não entende esse cenário. A gente está falando de uma pessoa, por exemplo, faz ali o pedido nessa outra região que não tinha acesso, por exemplo, ao iFood. Ela faz o pedido e aí o drone vai levar especificamente esse pedido da pessoa até o local, ou ele vai levar mais de um pedido já, levando em consideração outros pedidos que já foram feitos na região? Ele pode sim levar mais de um pedido, tá? E aí, só para explicar um pouquinho como que funciona. Esse shopping, Rio Mar, ele é um shopping que tem vários restaurantes, né? Não é só uma rede. Então, existe assim a possibilidade eventual de várias pessoas do outro lado do rio pedirem ao mesmo tempo comida ou farmácia, ou o que quer que seja, que o iFood entrega também do shopping. E se houver ali o timing correto para a gente conseguir agrupar pedidos em uma mesma viagem de drone, eventualmente fazer 2, 3 pedidos, a gente pode fazer sim. Claro que isso tem que respeitar ali os limites de segurança e de capacidade de peso do drone, tá? Então, esse drone que a gente voltou a operar agora é um drone novo, ele aguenta até 5 quilos de peso, ele viaja mais rápido também, ele é mais resiliente em termos de viajar em condições climáticas adversas, então ele consegue operar na chuva, com um certo nível de chuva, com um certo nível de vento. Então, respondendo o que você perguntou, é possível sim haver agrupamento e, eventualmente, numa viagem de drone, a gente atender mais de um pedido, mais de uma pessoa. E a gente pode justamente pensar que essa primeira entrega aí de drone, esse processo que vocês estão fazendo, olhando para lá especificamente, possa ser um meio complementar ou já pode ser uma entrada para que no futuro isso passe a acontecer também, não só nessa região, mas outras regiões do Brasil e talvez até substituir no futuro entregas por motocicletas ou então por bicicletas? Não, eu acho que a ideia aqui não é substituir as Tá. entregas feitas por motocicletas nem por bicicletas. É destravar rotas que hoje não existem porque elas não fazem sentido para motocicletas ou bicicletas ou carros, como é o caso desse aqui. Então, sim, a ideia é que a gente consiga e siga expandindo para novas rotas. O desafio que a gente tem são três, na verdade. Achar essas rotas que têm essa dificuldade logística e geográfica,
serem rotas que têm uma densidade de pedido razoável, ou seja, que a gente tenha uma quantidade de pedidos, que os custos da operação por drone sejam diluídos suficientes para eles fazerem sentido do ponto de vista financeiro, e, por fim, que a gente consiga aprovar com os órgãos reguladores e viabilizar uma rota que seja segura e que esteja, enfim, em linha com o que a gente tem de regras do setor. Perfeito. E é interessante até porque a gente está falando de uma mudança de logística, mas também uma mudança cultural, né, como um todo. Queria entender como é que vocês têm acompanhado até o movimento do consumidor brasileiro, especificamente ali na região, levando em consideração esse anúncio, como vai ser feito. Vocês têm acompanhado um pouco sobre essa reação? Eu acho que existe uma expectativa gigante, né? Quando a gente começou a operar, a gente viu, enfim, a circulação nas redes sociais e todo o impacto que as pessoas têm. A gente está vendo um uso maior, tá? A gente começou só com um restaurante e a gente já está botando outros restaurantes do shopping e, consequentemente, a gente está vendo o número de pedidos crescer, porque eu acho que existe uma curiosidade natural, né? As pessoas querem ver o drone vindo e, enfim, atravessando o rio, então essa expectativa ela é muito grande lá localmente em Aracaju, e eu acho que quando a gente começar a destravar novas rotas aí, a gente vai começar a ver isso em outros lugares do Brasil também. E não só do consumidor também, eu acho que a gente tem recebido também pedido dos restaurantes. Então, as redes querendo, de certa forma, ter, enfim, seus produtos transportados por drones, terem suas marcas associadas a essa inovação, eu acho que está todo mundo animado. Perfeito. Eu até queria aproveitar para entender como é que vocês estão enxergando esse cenário, olhando para o futuro, se a gente pode pensar que pode ser realmente uma solução de nicho ou no futuro, para além então dessas regiões que o iFood não consegue chegar, por exemplo, como é que vocês enxergam esse cenário, talvez uma revolução nessa última milha aí de entrega? Eu acho que, sem dúvida, existe um potencial gigante. A gente está falando de uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento Sim, e que ela ainda tem muita oportunidade de ser barateada, né? sim. Então, eu acho que o desafio aqui é a gente encontrar um modelo que seja escalável e que faça sentido do ponto de vista financeiro, para que a gente consiga destravar novas rotas, basicamente. Então, sim, a gente quer continuar expandindo, mas hoje existe esse caso de uso mais específico e é nesse o nosso foco agora e são esse tipo de rotas que a gente vai buscar nos próximos meses. Portanto, vocês não descartam aquela cena de você abrir a porta e ter um drone ali esperando com a comida. Talvez no futuro isso realmente pode acontecer. Eu acho essa cena um pouco futurista, porque e depende muito das agências, na verdade, porque mesmo, enfim, em outros países, a Speedbird, que é o nosso parceiro, que já opera na Europa, por exemplo, eles demandam necessariamente ter um ponto de pouso, porque senão pode ficar inseguro, né? E a gente não, enfim, o iFood, obviamente, não quer criar nenhum tipo de rota insegura, e os agentes reguladores também não vão permitir. Então, o que eu acho que existe um caminho, talvez, é da gente começar a ter mais densidade de pontos de pouso e decolagem no futuro, e aí, eventualmente, a gente vê isso acontecer mais, mas depende muito das discussões regulatórias e a gente precisa garantir que o ecossistema como um todo funcione de forma segura. Pois é, e falando em ecossistema, a gente imagina também que esse movimento que vocês fazem deve fazer parte também até de um processo de descarbonização e de tentar chegar ali até 2030, né, no carbono zero. Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Isso deve auxiliar de certa forma também? Sem dúvida, né? Os drones operam com bateria, né? As baterias enfim, elas podem ser trocadas e você coloca uma bateria carregada, enfim. Então, sim, isso nos ajuda. São mais pedidos que são feitos com energia limpa, mas o iFood tem outras iniciativas com relação a isso, seja com bicicletas elétricas, enfim. Isso está na nossa agenda e o drone, a gente fica feliz o drone já sair, na saída já ser carbono limpo, né? Bem, Rodolfo Clautal, diretor de logística do iFood, obrigada pela conversa aqui. Boa sorte para vocês aí nesse processo. Obrigado a você, Muriel, foi um prazer. Obrigada. Boa tarde para você.